Graça e paz, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a verdadeira tradição, que é Jesus Cristo na memória da igreja. Então a palavra tradição, ela vem do latim e ela significa transmissão. Então todo testemunho das Sagradas Escrituras, dos pais da igreja primitiva, de bons teólogos reformados. Então todo testemunho que temos nesse sentido nos mostra que a verdadeira transmissão da verdade é a transmissão fidedigna do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. O versículo de 1 Coríntios 15:3, o apóstolo Paulo ele fala sobre repassar o que também recebeu. E aqui ele se refere ao Evangelho de Cristo. Em Marcos 7, capítulo 7, versículo 8 e 9, Jesus também fala e condena as tradições humanas que anulavam a palavra de Deus. No versículo de Mateus 28:20, ao mesmo tempo também ele ordena, nosso Senhor Jesus Cristo ordena aos apóstolos que ensinasse tudo o que vos tenho ordenado. Então, a gente percebe que a verdadeira tradição cristã, ela é a transmissão, fiel da Sagrada Escritura, de tudo que o Senhor Jesus ensinou. E existe uma grande distinção entre a tradição apostólica e a tradição humana. A tradição apostólica é tudo aquilo que está na sã doutrina, dentro da sã doutrina, seja aquilo que está explícito na Bíblia, ou seja aquilo que é deduzido fielmente do testemunho das Escrituras. Então, essa é a tradição apostólica, tudo aquilo, como Paulo diz, repassar o que também recebeu, tudo que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo e que ele repassou à igreja. Então, essa é a tradição apostólica, que é fiel ao que os apóstolos ensinaram. A tradição humana é uma inovação. Então, se cria algo, ainda que com muita robustez filosófica, retórica e argumentativa, ainda que cheia de aparentes conectivos, com até práticas mesmo que a igreja passou a exercer ao longo do tempo, mas que em si mesmo, no fundo, não existe uma validade escriturística para isso. Então, a tradição humana é isso, é uma inovação, mas que não se sustenta. Por quê? E por que ela não se sustenta? Só porque foi algo que um ser humano disse? Não é nesse sentido, porque existem muitas coisas fiéis e que são deduções da própria palavra, ou que são, de fato, dizeres assim, interessantes e que podem ser usados por nós, mas que não podem constituir a nossa autoridade de regra e fé. Então, aqui está o grande ponto. E aproveitando que a gente está no mês da reforma, a grande distinção é que nesse vídeo eu vou falar sobre o preço, assim, como é valoroso, a tradição cristã, entendendo qual é de fato a verdadeira tradição cristã. Mas que nenhuma tradição ela pode estar no lugar da Sagrada Escritura, que é a nossa regra de fé e prática. Então, por que a tradição humana ela difere da tradição apostólica? Porque as tradições humanas têm como principal característica a pretensão de acrescentar ou modificar algo que a Sagrada Escritura já deixou delimitado sobre o assunto, como deve ser seguido. E eu vou dar o exemplo mais à frente, da ceia do Senhor, nesse quesito aí. Então, a visão reformada sobre a tradição não é o que muitos pensam de, digamos que, abolir a tradição cristã. Os reformadores nunca tinham essa pretensão de abolir a tradição cristã, porque a tradição cristã, na verdade, é a transmissão do Evangelho, como a Sagrada Escritura nos diz, como já lemos aqui nos versículos. Então, não faria sentido, A Confissão de Fé de Westminster, no primeiro capítulo das Sagradas Escrituras, diz que para melhor preservação e propagação da verdade, Deus quis escrever, a sua verdade. Então, a verdadeira tradição da igreja ela está preservada nas Sagradas Escrituras. E consoante a isso, nós temos muitos depoimentos dos pais da igreja. Nós temos Irineu, Tertuliano, Basílio. E aqui eu quero deixar até a indicação de um vídeo, se não me engano, do pastor Daniel Lewis. Eu vou deixar confirmado aqui embaixo as informações, em que ele fala sobre a tradição da reforma. E ele vai falando como os pais da igreja já apontavam para o fato de que não se pretendia, a visão apostólica não pretendia fazer com que existisse uma tradição
oral que a todo momento criasse doutrina. Então, que a todo momento lançassem fundamentos novos na igreja. Não. A tradição era oral porque, de fato, nos primeiros anos da igreja, as igrejas não tinham o cânon completo. O cânon já existia, porque o cânon, inclusive, é anterior à igreja, porque ele existe desde o primeiro livro, desde dos primeiros livros lá que Moisés escreveu. Então, obviamente, por esse motivo, ele é anterior à igreja. E ele também existe, já é finalizado, desde o momento em que o último livro foi escrito. Então, assim, nos primeiros anos da igreja primitiva, a Bíblia já existia, mas ela não tinha sido compilada ainda. E muitas igrejas não tinham acesso a ela por inteiro. Então, apenas algumas cartas eram lidas, existia toda aquela questão da transmissão dos apóstolos, né? Mas eles não transmitiam o que eles criavam, mas sim o que já havia sido ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, por esse motivo, voltando à indicação do vídeo do pastor, ele traz várias frases dos pais da igreja, demonstrando que eles tinham essa compreensão de que a tradição oral era para passar a verdade do evangelho e que ela tinha a pretensão de se tornar escrita para melhor preservação da verdade. E é isso que a Confissão de Fé no capítulo 1 diz. Então, a Bíblia, antes que você acuse os reformados de ser a religião do livro, esse livro, ele é, na verdade, a tradição viva do Santo Espírito. Isso deve causar uma reverência tamanha no povo cristão. E toda vez que você for abrir a sua Bíblia, agora você ore antes de abri-la. Você peça a orientação do Espírito, porque é a tradição viva do Santo Espírito, ok? Não se esqueça disso. E a palavra sendo inspirada, ela continua sendo fielmente transmitida à igreja. É por isso que quando você lê uma passagem, e você pode ler a mesma passagem várias vezes em momentos diversos da sua vida, você vai, muitas vezes, ter uma percepção diferente. Aqui eu não estou falando sobre uma interpretação privada da sua consciência, desconsiderando todo o contexto bíblico, sistemático, hermenêutico. Não, não é sobre isso. A Bíblia ela não é de interpretação privada. Mas nós devemos sim examinar as Escrituras. Caso contrário, se eu falasse algo contrário do que isso, eu estaria transgredindo a própria Escritura, né, que pede para que a gente examine. Inclusive, o Senhor Jesus pediu que examinássemos as Escrituras. Bom lembrar. Então, a Bíblia ela está geração após geração transmitindo fielmente a verdade viva do Senhor Jesus, né, a tradição viva do Santo Espírito. O breve catecismo de Westminster, né, um dos nossos símbolos de fé, diz na pergunta 2 que a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única regra para nos dirigir na maneira de o glorificar e o gozar. Então, a tradição da Igreja Reformada é uma tradição bíblica, né? Porque ela não vem da declaração de algum homem, ou de homens, ou da sucessão de homens, de carismas, enfim. Mas ela é uma tradição bíblica porque ela se sustenta na suficiência, na autoridade e na inerrância das Sagradas Escrituras. Passando aqui para o ponto, como eu sempre digo, né, do nosso roteiro de cada vídeo, sobre a parte assim que eu acredito ser mais bela de tudo isso, né? Quando a gente visualiza que a Escritura, ela é de fato a memória do Senhor Jesus na igreja. Então, a igreja, ela não cria uma verdade a cada ano, a cada momento, a cada concílio. E é aqui que eu vejo assim, a principal diferença de uma tradição verdadeiramente apostólica e bíblica para uma tradição humana. Porque não foi a partir de ano tal em que tal dogma foi reconhecido e instituído pela igreja. Ou a partir de um ano tal que tal termo passou a ser utilizado para um seguinte determinado assunto. O fundamento, a Bíblia diz que ele já foi lançado. Efésios nos diz que o fundamento já foi lançado. A gente já falou até sobre isso aqui no canal, no vídeo sobre a igreja. A igreja, ela como sustentáculo, né, coluna e baluarte da verdade, ela não cria verdades. Ela conserva e proclama o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Tudo fora isso é invenção. Eu falei que ia trazer o exemplo da ceia do Senhor, né? Vamos lá na ceia do Senhor. No sacramento da ceia do Senhor, quando, lá em Lucas 22:19, né, Jesus diz: "Fazei isto em memória de mim." Esta memória do sacramento da ceia, ela não é apenas um ato memorial, mas ela é um ato de fé e comunhão, justamente porque nós temos testificado na tradição apostólica
que a ceia deveria ser feita assim. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou, né? O nosso Senhor ensinou como deveria ser feita a ceia. A tradição apostólica seguiu o ensinamento do Senhor. E hoje, nas nossas igrejas reformadas, quando nós vamos comungar, né? Quando nós vamos participar do sacramento da ceia, nosso reverendo, nosso pastor, nosso ministro do evangelho, ele parte o pão. Ele faz, né, os atos sacramentais. Ele derrama o vinho, né? Nós comemos o pão, nós bebemos o vinho. Tudo isso porque o Senhor ensinou e porque a tradição dos apóstolos confirmaram, a igreja primitiva seguiu, por muito tempo a igreja do Senhor seguiu, né? Houve um período depois de apostasia, que é o que nós acreditamos enquanto cristãos reformados, mas depois houve essa continuidade de uma tradição que era apostólica. Porque o Senhor foi muito claro, do pão e do vinho, bebei e comei dele todos, ou seja, não todos, qualquer pessoa, né? Porque a Bíblia também diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não é todo qualquer pessoa, mas sim todos os que estão ali crentes, que são, né, membros, que são membros comungantes, eles devem participar dos dois elementos. Então a gente faz isso hoje, não porque alguém falou que deveria, mas porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou que deveríamos fazer assim. Então, por isso que a tradição bíblica é uma tradição apostólica. E por isso que a tradição apostólica se difere de uma tradição humana. Não importa qual autoridade um ser religioso tenha, ele não pode acrescentar ou modificar a palavra de Cristo. Então, se Cristo falou que você deve comungar do pão e do vinho, os dois elementos, né, sendo um membro da igreja, né, visível, que seja devidamente lícito comungar, né, que não esteja em disciplina, enfim, você deve comungar do pão e do vinho. Não há nenhuma autoridade acima de Jesus para falar, olha, não, você vai comungar de um elemento. Entende? Então, essa também foi a tradição disseminada pelos apóstolos e que permanece nas igrejas reformadas hoje, né? Então, a tradição cristã, ela, antes de tudo, como eu falei, é a continuidade da memória de Jesus, na forma como adoramos, na forma como pregamos, na forma como vivemos. Os princípios de liturgia da Igreja Presbiteriana no Brasil dizem que o culto público, né, é aquele momento em que o povo de Deus adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando, pela mediação de Jesus Cristo, o perdão e a santificação da vida. E por que isso? A liturgia reformada é a expressão da tradição apostólica. Porque nós sabemos que no culto nós temos que confessar pecados, temos que buscar a mediação de Cristo, o perdão, a santificação de vida. E como devemos adorá-lo? Porque as Sagradas Escrituras nos transmitiu isso. Porque os apóstolos transmitiram isso. Porque a igreja perpetuou, como coluna baluarte da verdade, essa verdade. Então, aqui eu vou trazer aqui, aproveitando, né, que estamos falando de reformados, estamos também no mês da reforma, eu vou trazer aqui a posição de dois teólogos reformados, né, que é Calvino, que eu estou sempre falando dele aqui, em que ele fala nas Institutas, né, a diferenciação entre uma tradição espúria e uma tradição verdadeira. Então, Calvino vai falar que a verdadeira igreja não é aquela que inventa doutrinas novas, mas aquela que conserva o depósito recebido dos apóstolos. Então, a tradição verdadeira é fiel às Sagradas Escrituras, como já falamos, né? A igreja, ela é guardiã da verdade e não criadora da verdade. Ele também diz que Deus quer que a sua palavra brilhe na igreja, que nela encontre a sua morada permanente. Isso é lindo, né? A função da igreja é manter a palavra do Senhor viva. E isso não se faz alterando, ou ressignificando, ou adaptando a um costume, mas sim preservando a sua literalidade. John Knox também foi um grande reformador da Escócia, eu gosto muito dele. Ele afirma que tudo que é ordenado na palavra de Deus, no culto e na doutrina, tudo que não é ordenado na palavra de Deus, no culto e na doutrina, é uma invenção dos homens e deve ser rejeitado. E isso aqui é interessante também, porque nós presbiterianos, nós cremos no princípio regulador do culto, né? Por exemplo, em que ele diz que nós devemos cultuar de acordo com o que o Senhor disse. Então, não é porque o Senhor não disse que pode, né? Então, porque não tem na Bíblia dizendo que você não pode fazer uma dança no meio do culto. Não tem explicitamente. Mas também não tem uma prescrição em relação a isso. A Bíblia diz bem claro como, né, se deve ser um culto, a adoração, a pregação da palavra, enfim, os cânticos. Então, assim, existe na Bíblia as diretrizes do culto cristão. Nós não nos sentimos no direito de criar uma tradição humana que insere elementos no culto tão somente porque a Bíblia explicitamente não proíbe,
sendo que a Bíblia explicitamente diz quais são os elementos do culto, entende? Mas esse não é o assunto desse vídeo, é só mesmo porque acabou que calhou falar sobre isso. Mas é porque essa frase de Knox, né, fala muito sobre isso, né? Tudo que não é ordenado no culto e na doutrina deve ser rejeitado como invenção humana. Então, para Knox, a tradição é obedecer, né? Exatamente o que Cristo mandou à igreja. E essa foi, né, uma das principais motivações e desejos dos reformadores de realmente reformar o culto cristão, para que ele ficasse extremamente puro e precioso e semelhante, fidedigno ao que as Sagradas Escrituras diz que é, de fato, o culto cristão. Longe de misticismos e acréscimos. A Igreja Reformada, como eu falei, ela traz a continuidade da tradição apostólica, né? A Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela diz que a denominação, né, presbiteriana, ela adota como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras do Velho e do Antigo Testamento. Então, essa é a base de toda a tradição da Igreja. É uma tradição confessional. Então, portanto, ela se reconhece, a tradição da Igreja se reconhece também nos símbolos de fé, né? Catecismo maior, catecismo menor, a confissão de fé do Westminster, nós temos também os nossos princípios, né, litúrgicos, e tudo isso não está para se propor a ser uma regra de fé, tal como as escrituras, ou dividir a autoridade com as escrituras, porque quando você coloca algo em pé de igualdade com a escritura, uma hora ou outra, a escritura vai ser... essa outra, por exemplo, a tradição, ela vai ser usada em detrimento da escritura. Se você tem duas fontes de autoridade, uma hora ou outra, uma vai ser usada em detrimento da outra. E a escritura nunca pode ser deixada em menor consideração. Porque ela é, de fato, a nossa regra de fé e prática. E isso caberia um vídeo. Só porque tem gente que fala, não, mas sola escritura não tem na Bíblia. De fato, sola escritura dessa forma não está na Bíblia. Mas ela é uma doutrina teológica deduzida fielmente da Bíblia. Mas isso daí daria um vídeo só para isso. Literalmente só para isso. Porque é um assunto muito rico e muito complexo. Então, não tem condição de eu falar desse assunto aqui nesse vídeo. Mas é um ótimo vídeo para falar. Um ótimo assunto de vídeo para trazer aqui para o canal. Então, os nossos símbolos de fé nunca substituem a Bíblia, mas eles resumem, eles sistematizam o ensino bíblico. Então, assim, quando a gente fala, e tem muitas pessoas que criticam, né, os nossos símbolos de fé, como alegando certo romanismo, com que a gente tem uma... cadê o sola escritura? Eu até já respondi uma pessoa que perguntou, cadê o sola escritura? Isso é uma invenção. Olha aí vocês utilizando o catecismo. Nada a ver uma coisa com a outra, tá, meus irmãos? Nada a ver uma coisa com a outra. As expressões históricas da nossa fé, a unidade da igreja representada, né, num padrão litúrgico, numa sistematização de doutrinas altamente verificáveis na Sagrada Escritura. Toda a doutrina que tem no catecismo, ela tem lá embaixo os seus vários versículos que fundamentam aquela ideia. Então, uma expressão histórica, coesa, geracional, de uma tradição da igreja, e, portanto, uma tradição bíblica, ela jamais pode ser considerada tradicional de uma forma maléfica. Então, você pode dizer assim, nós presbiterianos somos bem tradicionais, no sentido de que nós somos fiéis à tradição cristã, à verdade escriturística, passada e de geração em geração, com a verdadeira fidelidade à palavra. Okay? Então, a verdadeira tradição apostólica condiz nisso. Então, a verdadeira tradição cristã, retomando, é mesmo a presença de Cristo na história da sua igreja, através da sua palavra, né? Através do seu Santo Espírito que opera em nós todo o conhecimento da verdade. E isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção, não é um peso, não, é uma bênção maravilhosa. Quero finalizar então com duas frases de Calvino e do John Knox, e também com o pedido de que o Senhor nos conceda a graça de estarmos atentos a essa memória viva de Jesus na igreja. Que possamos nos deleitar nessa memória, possamos nos deleitar nessa verdade, nessa alegria. Então, assim, muitas pessoas ficam com receio de ler os pais da igreja, né, de buscar conhecimento sobre a igreja primitiva, como se aquilo fosse uma história apartada, como se a nossa igreja tivesse começado com Calvino, com Lutero. Mas isso é um grande equívoco, porque a tradição, inclusive é o que os reformadores sempre falaram, né, o resgate da tradição apostólica. Se você lê algo que foi escrito por um pai da igreja, você vê que aquilo tem coesão com a escritura, tem coesão com o que os apóstolos ensinaram, né?
aquilo é uma bênção, aquilo é uma tradição bíblica, né? Aquilo é uma tradição cristã, porque não se contrapõe à Bíblia. Então, que o Senhor nos dê graça para aproveitar dessa riquíssima tradição da igreja cristã, né? A igreja cristã é rica demais em história, é algo maravilhoso. Então, vamos aproveitar toda essa bênção que o Senhor nos deixou depositada na sua igreja, que guarda a verdade, o Evangelho de Cristo. Então, vou finalizar aqui agora esse vídeo com duas frases, né? De Calvino, em que ele diz que a palavra de Deus é a alma da igreja, e de fato é. E John Knox, que diz que a fidelidade à palavra é a verdadeira liberdade do povo de Deus. Obrigada por ter ficado até o final. E eu te espero em um outro vídeo.